Cláudio Carmo é pesquisador e professor na Universidade Federal de São João del Rei, umbandista. É negro e mineiro. Ele é graduado em Letras pela Universidade Federal de São João del Rei, mestrado em Linguística e doutorado em Linguística aplicada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é professor associado da Universidade Federal de São João del Rei, atuando na graduação e no programa de mestrado em Letras. É pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. E também, aliado a todas essas coisas que esse grande homem faz, ele é adepto de Umbanda desde 1986, quando ele ingressou no quadro de médiuns na tenda espírita Pai Joaquim de Angola. Ele também é fundador do Ile Axé Omolocô Ti Oxóssi Ogbani, que foi em 2006, a partir de 2006. Né? Até hoje ele professa sua fé e sua religião lá. O Minas Negras Gerais de hoje vai conversar com o professor Cláudio Márcio do Carmo. Ocolofé, professor. Ocolofé. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Vamos falar sobre sincretismo religioso e outras coisas que fazem parte desse contexto. Eu quero começar esse papo perguntando para o senhor o seguinte: como é que o senhor definiria sincretismo afro-brasileiro? Bom, eu vou dar então uma definição que seria uma definição particular. Para mim, o sincretismo afro-brasileiro ele é uma tecnologia discursiva, até porque ele é uma prática mais oral e posteriormente é que ele foi estudado de forma escrita, né? E eu sempre o vejo como um artifício bastante interessante que serviu para a manutenção da cultura africana em solo brasileiro, né? De maneira bem geral seria isso. Uhum. Dá para a gente... As poucas coisas que eu sei, por exemplo, né, que venho estudando também, professando minha fé na Umbanda, eu sei que é o seguinte: numa tentativa de preservar a crença, sem entrar em conflito com o branco, nossos ancestrais escravizados, né, eles fizeram essa sincronia entre orixás africanos e santos católicos. Né? Uhum. Essa tolerância por parte dos brancos, ela ainda é como no passado? Ou houveram mudanças ao longo do tempo? Como é que você faria esse paralelo? Bom, eu acho que, na verdade, nós temos dois momentos bastante distintos, né? O primeiro momento é ter um grande grupo de pessoas que foram escravizadas com suas crenças, suas devoções, com tudo aquilo em que acredita, sendo arrancado, né, da sua terra para um lugar completamente diferente, né? E sendo obrigado a professar uma fé que ele nem conhecia, que não fazia sentido para ele, né? Então faz completo sentido, né? Eu acho que isso mostra, inclusive, a inteligência do povo africano, de maneira geral, em conseguir escamotear a sua fé e os seus orixás, fazendo essa ligação com santos católicos. Ou seja, pegando algumas características que eram do orixá, verificando dentre os santos qual tinha alguma característica que pudesse ser associada, e aí, é claro, o que era feito de uma maneira bem simples era: eu rezo e canto por um determinado santo e vou arriar o meu ebó e bater o meu paó para o meu orixá, que é quem de fato eu quero venerar. E isso foi muito importante para a manutenção dessa religiosidade, dessa cultura, né? Mas tivemos um outro momento, que foi o momento em que
isso se mostrou como nada mais, nada menos do que um dos elementos do processo de embranquecimento. Porque, aos poucos, a própria cultura africana foi sendo mitigada, vamos por assim dizer, né, frente ao catolicismo. Né? Então, a gente tem um segundo momento. E a gente ainda tem um terceiro momento. Então, a gente teve um momento de sincretização, que foi muito necessário. Sim. Depois, um momento de branqueamento, em que, de certa maneira, até hoje, as pessoas ainda têm uma crença muito forte que São Jorge é Ogum, e muitas pessoas só aceitam a figura de Ogum porque, no fundo, o que elas querem enxergar de verdade é São Jorge, que é aquele que é da cultura branca, o grande soldado romano, né? E aí, é claro, você vê os pontos cantados falando de São Jorge, e alguns, em momento algum, eles sequer usam a palavra Ogum no meio. Uhum. Né? Você vê as vestimentas das pessoas, a vestimenta muitas vezes é uma vestimenta de um soldado. E Ogum, negro, orixá, fica exatamente branco da forma como o próprio embranquecimento queria, de alguma maneira. Interessante você falar isso. Perdão. Sim. Eu estava entrevistando outra pessoa outro dia e ela disse assim, as pessoas preferem acreditar em Thor e negar Xangô, por exemplo. Uhum. Né? De repente isso já faça parte desse contexto de embranquecimento, o senhor concorda? Concordo plenamente. E na verdade, é exatamente isso. O próprio processamento histórico desse contato que teve entre africanos e europeus, no caso, os portugueses, né, fez com que a cultura branca fosse elevada a um patamar extremamente forte, o que tem a ver exatamente com a própria ideia do evolucionismo. Né? Como que o evolucionismo cresceu? Ele cresceu a partir do momento em que uma determinada cultura branca, escolarizada, olhava para uma cultura como a africana, que não era uma cultura oral, e que não era uma cultura que vinha uma cultura letrada, vamos por assim dizer, foi colocada como menor, e em sendo menor, ela não tinha crédito. Né? Eu sempre digo que o que a gente está precisando, e que já foi falado desde a década de 80 por sociólogos como o Moura, em Sociologia do Negro Brasileiro, né? Ele ainda falava que o grande problema é que boa parte, ou se não quase tudo, do que se produziu sobre a cultura dos africanos foi produzida a partir da visão europeia. Ou seja, nós precisamos de teorias descoloniais, que venham de negros, que possam falar de dentro da sua cultura, como ele enxerga essa cultura, pelo menos como um contraponto a esse branqueamento. Sem dúvida. E aí, é claro, são sutilezas que, aos poucos, vão, pela própria evolução do pensamento, elas vão acontecendo, né? Sem dúvida. Em termos de Brasil, você acredita que possa haver uma desassociação dessa sincronicidade, a sincronicidade entre religiões, propriamente dita como os orixás, por exemplo, a médio e longo prazo ou num curto prazo de tempo? Olha, eu acho que se isso acontecer, eu acho que é a longo prazo. Né? Eu não vejo muito, até porque nós já tivemos um terceiro momento da religiosidade afro-brasileira, que foi o da dessincretização ou reafricanização, em que as pessoas voltaram para dentro da África, muitos babalorixás, muitas ialorixás foram para a África buscar esse conhecimento, né, da forma como se acreditava genuína, né, para trazer para o Brasil. Né? O grande problema é que eu acho que nós estamos... acho que a palavra, inclusive, nem faz sentido, né? Mas, no fundo, é como se nós estivéssemos evoluindo, vamos por assim dizer. Porque, paralelo a todo o conhecimento que tem sido produzido,
as pessoas estão se tornando cada vez mais ignorantes, na medida em que, se você olha os diversos casos os casos cada vez mais evidentes de racismo religioso, de preconceito, eles aumentam numa proporção em que agora todas as barreiras em termos de comunicação, elas estão só se diluindo. As novas tecnologias estão aí exatamente para mostrar esse movimento. E do ponto de vista da prática, parece que está ocorrendo o oposto. É algo estranho da gente imaginar, né, que você tem mais informação, mais maneiras de obter informação e conhecimento, e de repente você está retornando a um passado em que as práticas racistas, seja do ponto de vista religioso ou interpessoal, só aumentam. Não só em relação ao negro, aqui a gente pode falar quanto ao indígena, o preconceito que se tem contra o nordestino, né? E todos os outros segmentos considerados minorias, né? Ou seja, isso é um contrassenso, né, que carece de um certo... Acho que cada vez mais carece de pessoas estudando esse movimento estranho que eu, pelo menos, eu penso dessa forma, que é antitético você imaginar. Eu tenho mais acesso à informação, eu tenho mais acesso ao conhecimento e retorno a práticas que mostram exatamente o poço da ignorância. Uhum. A que você atribuiria esse desprogresso, né? Vamos usar esse neologismo, essa questão de ficar estagnado no tempo com tantas tecnologias ao nosso favor, né? Eu acho que, no fundo, as pessoas estão precisando, né, de se tornarem cada vez mais humanas, no sentido da palavra ter humanidade. Sabe? Aí vem palavras como palavras que parece que ficaram fora de moda, ou que as pessoas perderam o conhecimento do que elas significam e da importância delas para a questão social, que é empatia, respeito, solidariedade, o ser compassivo com a dor do outro, sabe? O perceber que ninguém é melhor do que ninguém, né? Ou seja, viver em sociedade é perceber que cada um é como uma pequena mola numa grande engrenagem que move o mundo. Isso desfaz uma quantidade enorme das disparidades que tem. São disparidades do ponto de vista profissional, pessoas que acham que a profissão dela é mais relevante do que a do outro. Do ponto de vista pessoal, as pessoas acham que elas são mais importantes do que o outro por algum motivo. E quando a gente percebe que cada um é importante a seu modo, né, a gente teria uma sociedade mais respeitosa e que talvez fosse capaz de enxergar no outro, né, aquela completude que a gente precisa do ponto de vista do que é você responder. Quem sou eu? É uma pergunta difícil de responder, porque o quem sou eu, né, tirando, é claro, as abordagens filosóficas que realmente são extremamente complexas, né, mas o tentar responder quem sou eu depende exatamente do outro. Porque eu não consigo ser eu mesmo sem esse outro. Porque eu, perto dos meus pais, eu sou o filho. Eu, perto da minha filha, eu sou o pai. Eu, na universidade, eu sou o professor. Eu, dentro do meu barracão, eu sou o zelador de santo. E, de repente, a gente vai percebendo que o outro é uma peça-chave para você tentar responder quem você é, ou às vezes até quem você gostaria de ser num mundo tão complicado quanto esse que nós estamos vivendo, ainda mais nesse momento de isolamento por causa da pandemia, que dá tempo a cada um para olhar para dentro de si e se reencontrar e, principalmente, encontrar com aquilo que ele tem de bom e com aquilo que ele tem de ruim, para talvez ele se tornar mais humano, talvez, né? Essa doença, inclusive, é interessante porque ela não escolhe.
se somos nós negros que vamos morrer, se serão brancos, se serão baixos, se serão pessoas altas, se serão pessoas com, obesas ou não, ou seja, apesar de as minorias serem as mais vulneráveis por várias questões que impactam economicamente, inclusive, né? Se há uma coisa que é extremamente democrática, né? Para mim são duas coisas que são extremamente democráticas. Para mim são a apoteose da democracia: doença e morte. E se a gente não aprende nada com a doença e com a possibilidade do que significa a morte, a gente passou uma boa parte do nosso tempo e da nossa vida sem aprender nada, ou ter aprendido muito pouco. Pegando um gancho no que o senhor acabou de falar, o senhor falou sobre pandemia que está acontecendo, e a gente percebe ultimamente tanta intolerância religiosa, balas perdidas também por aí. Em termos espirituais, o senhor acredita que a gente possa estar passando por uma transição planetária? Nesse sentido, o que diriam os nossos guias espirituais ou orixás? Existem notícias sobre isso? Ou qual seria a sua visão pessoal? Bom, é porque assim, essa questão de transição planetária, ela é uma perspectiva bastante espiritualista e bastante ligada a teorias mais ligadas à evolução, estilo o próprio kardecismo e companhia limitada, né? E religiões que partem para esse pressuposto de que a gente precisa evoluir, né? A religião de matriz africana, e aqui, claro, eu vou falar uma percepção mais pessoal minha, né? Ela não quer exatamente responder a essas questões ligadas a esse desenvolvimento no mesmo sentido. É porque esse desenvolvimento, da forma como se concebe, da forma como, eu vou citar como exemplo o kardecismo, que é europeu na sua raiz, isso a perspectiva kardeciana, vamos por assim dizer. Então, ele tende a estar claramente fincado sob abordagens evolucionistas, né? Se a gente pega uma perspectiva africanista, vamos por assim dizer, para usar um termo mais genérico, né? E aí, claro, me perdoem que eu não tenho o conhecimento também do kardecismo para adentrar também, então eu peço perdão caso eu cometa alguma gafe nesse sentido, né? Então eu vou para o lado mais africano, né? O lado africano, ele diz que você precisa, né, se tornar um com a própria natureza. E qualquer forma pandêmica, ou qualquer questão que aconteça de forma global, né, será uma maneira de fazer você tornar um com essa natureza. Se nós, de alguma forma, estamos como parte da natureza degradados enquanto seres humanos, e se a gente degrada a natureza, que é uma parte nossa, essa, no meu modo de entender, é simplesmente uma resposta da própria natureza a essa condição que não está positiva frente a essa questão humana, né? É como se fosse ação e reação quanto ao próprio mundo e à própria natureza da qual nós somos parte, né? Eu vejo mais por aí, né? Ação e reação. Ação e reação. Muito bem. Falando ainda um pouco sobre a intolerância religiosa, a que o senhor atribuiria as formas de intolerância religiosa com que vários religiosos de religiões afro-brasileiras têm passado ultimamente? Bom, eu parto do princípio de que as pessoas atacam aquilo que elas não conhecem. As religiões de matriz africana, de maneira geral, elas são postas como se fosse um balaio, vamos por assim dizer. Todo mundo que não tem conhecimento das religiões de matriz africana acham que elas são uma coisa só. Então, você
fala de uma religião sincrética como a Umbanda, né? E eles vão dizer que Umbanda é macumba. É o termo genérico para todas elas. Sem a etimologia da palavra. Se você pega tambor de Minas, terecô de Codó, aí, se for mais indígena, a Jurema Sagrada, se você pega os candomblés de diversas nações, para todas as pessoas que não têm conhecimento de fato, elas se resumem à palavra macumba e de forma extremamente pejorativa, porque as pessoas sequer sabem o que significa macumba de uma maneira geral. Uhum. Né? Então, a minha resposta é sempre a mesma, todas as vezes que as pessoas me perguntam sobre isso. Intolerância religiosa é fruto da mais absoluta ignorância da parte da pessoa. E quando eu falo ignorância, eu não pego ignorância no sentido de que a pessoa foi ofensiva, grosseira. Eu pego ignorância na raiz da palavra. O i, que significa não, no nosso português, ignos, que significa conhecimento. É ignorante aquele que nega-se a conhecer. Boa parte das pessoas se negam a conhecer a religiosidade de raiz africana e aquilo que elas ouvem, sem nunca ter presenciado, nunca ter experienciado, né, é o que elas colocam como sendo o ponto negativo e demonizador das religiões, e por isso ocorre tanta intolerância. Né? Uhum. Então, o senhor atribui toda essa violência pela falta de informação, a falta de estudo, né? Na verdade, eu acho que no fundo, eu acho que é mais do que conhecimento, porque conhecimento hoje em dia é algo que você encontra fácil. Uhum. Às vezes é difícil selecionar dentre aquilo, né, o que tem uma certa qualidade e o que não tem. Uhum. Isso, mas conhecimento a pessoa encontra na internet, sempre pôde encontrar nas bibliotecas, e conforme é o conhecimento passado nas religiões de matriz africana, não tem melhor do que os nossos mais velhos para transmitirem esse conhecimento para nós. Concordo plenamente. Oi? Concordo plenamente. Foi dessa forma que ele chegou até nós, foi em história oral, não foi pelos livros. Quando foram registrar isso, ainda tem o problema de que você registra pelo olhar do outro, e esse olhar do outro é capaz de enviesar e muito o como eu enxergo aquilo. Então você tem muitas questões embutidas na questão de, mesmo que eu leia um livro, né, quanto do olhar que o outro tem sobre o que ele viu ou acredita que viu está ali. Uhum. Se você pega um Nina Rodrigues, por exemplo, Sim. pai dos estudos africanistas, por exemplo, né? Embora seja um autor de muito prestígio, o qual eu respeito como pesquisador, quem lê a obra dele percebe o quanto há o olhar branco sobre o negro. Quando você chama, por exemplo, um termo que era comum na obra dele, as religiões de matriz africana são um conglomerado fetichista. A terminologia utilizada já era uma terminologia que era colocada, vamos por assim dizer, algo abaixo de. Enquanto eu tenho a religiosidade branca europeia, eu tenho um conglomerado fetichista. Ou seja, quando eu denomino coisas, quando eu escolho certas palavras para designar, eu também marco, às vezes, o meu olhar frente àquilo que eu estou dizendo. Então, existem relações de poder entre uma cultura considerada letrada e, por esse motivo, né, acima, e aquela que é primitiva, que era o termo que se utilizava, né, que era a maneira como você falava das religiões de matriz africana de maneira geral. Né? Então fica difícil quando você não tem um outro olhar
que coloque, pelo menos numa espécie de uma balança, né? Ou que coloque frente à perspectiva branca sobre o que eles viam. E hoje a gente ainda tem isso. Muitas pessoas nunca entraram dentro de um terreiro, dentro de um barracão, né? Mas elas têm sempre um olhar sobre. E às vezes falta não exatamente só o conhecimento, faltam a experiência. Ou seja, embora eu não seja católico, eu já entrei e entro quantas vezes for preciso dentro de uma igreja com pleno respeito e sei como as coisas se processam lá dentro. O mesmo acontece com outras. Eu obviamente, já fui a igrejas evangélicas de naturezas diferentes, já recebi jurei, né, na igreja messiânica, mas o que me faz, por exemplo, respeitá-las? Não é só o fato de eu conhecer. Eu respeito porque ela já mereceria o meu respeito por si só. Nós somos um Estado de direito, um Estado democrático de direito, e, acima de tudo, nós somos um Estado laico, ou que pelo menos que queira ser laico. Então, há espaço para todos. Então, há espaço para todos. Então, às vezes, faltam aquela experiência do que, de fato, é uma religião de matriz africana, para que ela não simplesmente ouça uma pessoa preconceituosa falar da religião de matriz africana e passe a acreditar em tanta bobagem que, às vezes, uma pessoa preconceituosa é capaz de disseminar, né? Porque isso eu costumo chamar racismo, as formas todas de preconceito, de doenças socioculturalmente transmissíveis. Na verdade, se a gente pegar as primeiras letras, vai dar DST. É aquilo que as pessoas têm, mas escondem. Mas em determinado momento, aquilo vai aparecer na forma de racismo, na forma de preconceito, na forma de ataque e intolerância, né? Porque eu posso esconder, escamotear, mas aquilo que está dentro de mim, uma hora vai sair. Mesmo que inconscientemente, né? Mesmo que inconscientemente. E eu acho que conhecimento, experiência e respeito são remédios, né, salutares para esse tipo de coisa. Muito bem. Professor, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Em nome do Minas Negras Gerais, eu gostaria de agradecer pela sua participação, gratidão, e espero termos mais oportunidades para debatermos outros assuntos. Eu que agradeço. Foi de grande valia a sua participação. E gostaria de uma mensagem final para os nossos pretos e pretas, Brasil afora. Por favor. Bom, acho que o que eu mais gostaria de dizer, né, para todos nós, pretos e pretas de todo o Brasil e todos os outros, né, é principalmente que a gente possa se valorizar, dar valor àquilo que veio dos nossos antepassados e, principalmente, erguer a nossa cabeça, significando não que nós queremos ser melhores do que qualquer pessoa ou criar mais um ismo, como já teve o eurocentrismo, né? Mas que a gente seja capaz de ocupar os nossos lugares de fala, né, na tentativa de produção de um novo saber que acolha as nossas vivências, a nossa cultura, a nossa religiosidade, né, como uma possibilidade a mais, né, porque a gente não quer, eu não penso que eu quero que a minha religião passe a ser central. Eu só assumo o espaço dela como uma posição política, de que a gente não precisa de tanta luta se
a gente conseguir fazer com que todos percebam que o que significa a laicidade de Estado e o que significa cada um de nós num Estado democrático de direito. Eu não posso buscar aquilo que já é meu. E quando eu digo meu, eu estou dizendo nosso, do nosso povo preto, né? Que é talvez a base sobre a qual o que existe de fato foi feita, porque foi exatamente as costas, os braços e a força, principalmente do nosso povo, foi que fez com que toda essa riqueza que existe no Brasil, principalmente, existisse. Então, a gente é importante demais para a gente aceitar que o outro venha dizer que esse não é o nosso lugar. Ele também é o nosso lugar e é o nosso espaço hoje e sempre. Muito bem. Professor Cláudio Márcio do Carmo, da Universidade Federal de São João del Rei. É prova de um Brasil preto que dá certo. Professor, muito obrigado. E espero tê-lo aqui no Minas Negras Gerais outras vezes para debatermos outros assuntos de grande relevância, tá bom? Que assim seja. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos.